Exercício rápido. Pense em um escritor de fantasia em inglês. Então, o mais provável é que você tenha pensado na J.K. Rowling, mas a gente respeita pessoas trans nesse trabalho. E se você não pensou nela, então é bem provável que você tenha pensado no Neil Gaiman, no Terry Pratchett ou no Douglas Adams, que são todos escritores excelentes. Se você é uma pessoa um pouco mais tradicional ou informada do gênero de fantasia, você pode ter pensado no J.R.R. Tolkien, do Senhor dos Anéis, ou no C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia. Mas eu não quero falar de nenhum desses caras. Eu quero falar sobre uma pessoa que viveu na mesma época que o Tolkien e que o Lewis e que escreveu um livro tão influente quanto os deles. Mas parece que ninguém nunca ouviu falar desse cara. E eu quero falar sobre Terence Hambury White. Se você, alguma vez na vida, já leu ou ouviu alguma versão da Lenda do Rei Arthur, você já encontrou um pouco do trabalho do T.H. White. Ele escreveu uma releitura pós-moderna da saga arturiana que chama O Único e Eterno Rei. E esse livro foi tão importante que quase qualquer pessoa trabalhando com mitologia britânica hoje vai nele procurar inspiração. A Disney, quando ela fez A Espada Era Lei, praticamente filmou cena a cena o que ele escreveu naquele livro. E Camelot, o musical da Broadway, é também uma adaptação de T.H. White. Ele foi um escritor tão influente que cativou tanto a imaginação das pessoas que o livro foi parar até no filme dos X-Men. Fica a pergunta, então, o que que pode ter acontecido para que um dos escritores que mais fascinou a imaginação das pessoas nos dois últimos séculos simplesmente desaparecesse e ninguém lembra dele? E a resposta para essa pergunta, infelizmente, é muito simples, embora não devesse ser. Ele era gay. Tirando o foco de White por um segundo, eu queria contar um pequeno fato sobre a minha própria história. Quando eu era pequeno, uma das minhas brincadeiras preferidas era esconder dentro do armário. Mesmo que a gente ignore por um segundo a dimensão estranhamente profética dessa brincadeira, eu só queria chamar a atenção para o que estava em jogo aqui psicologicamente. O objetivo da brincadeira era eu não ser percebido. Percebe que mesmo antes de eu conseguir articular o que era trauma e por que que eu já estava crescendo do jeito que eu estava, eu já queria estar longe do resto do mundo, longe das expectativas que eu já sentia que eu ia decepcionar. Eu passei a minha vida inteira me colocando sob peso de expectativas irreais. Além do que se esperava de mim na escola como aluno perfeito, eu construí modelos pouco saudáveis que diziam o que eu precisava fazer para receber qualquer tipo de amor e aprovação. Eu sentia que tinha alguma coisa errada no modo como eu via e amava o mundo, como se eu estivesse numa realidade paralela, onde todo mundo se comunicava em uma linguagem afetiva cujo vocabulário e a sintaxe eram completamente alienígenas para mim. E o White também sentia isso. Na primeira chance que ele teve, ele fugiu desse mundo que o machucava tanto e foi viver sozinho numa cabana no meio do mato. Ele escreveu em um de seus cadernos: Eu sinto que eu tenho uma infinita capacidade para o amor e a alegria, mas nenhuma esperança de usá-los. Eu não consigo pensar em ninguém tão sozinho e tão triste, louco por um pouco de amor humano, mas incapaz de amar até a si mesmo. I've had enough of this nonsense. Alakazam! There! You see, I'm an ugly, horrible, grouchy old man. Serve at the table round. The soul of a knight should be a thing remarkable. His heart and his mind as pure as morning dew. With a will and a self-restraint, that's the envy of every saint. He could easily work a miracle or two. É muito revelador que Camelot, que é uma adaptação da obra do White, mas que sai direto dos sonhos capitalistas da Broadway de Nova York, tenha escolhido fazer de Lancelot um personagem extraordinariamente bonito. Em O Cavaleiro Imperfeito, o livro do White, ele é feio, horroroso, para falar a verdade, e ele se prendeu a um conjunto de expectativas e valores de perfeição irreais que ele sabe que não pode manter na vida real. A feiura de Lancelot é uma imperfeição que ele nunca vai poder corrigir, mas ele dedica sua vida inteira a uma tentativa de perfeição impossível, tentando ignorar os desejos de seu coração que ele considera impuros. O seu maior sonho é ser perfeito o suficiente para que Deus lhe permita realizar um milagre, assim como Jesus fez. E o seu maior medo é não conseguir superar a imperfeição de si mesmo. A sua vida inteira, o texto diz sobre ele,
ele sentiria essa falta. Uma coisa no fundo do seu coração que ele sabia estar ali e que lhe causava vergonha, mas que ele não entendia. Pensando aqui de alguma forma que eu estou me projetando em White e White estava se projetando em Lancelot, eu acho que falta uma peça nessa história, de todos nós três. E é uma peça que se chama a sexualidade. E eu sei que é meio barra pesada eu me apropriar da sexualidade de um cara que morreu faz 60 anos para cuidar dos meus próprios traumas, mas esse é o problema de fazer filme de arquivo sobre um cara esquecido pela história. Não tem arquivo. A biografia do White é quase literalmente um livro perdido. Ele está fora de impressão há décadas e ele custa R$ 500 na internet. Mas por mais estranho que seja isso tudo, continua comigo. Porque eu preciso contar essa história. E eu vou contar ela através do White. Do mesmo jeito que ele contou a própria história, através de Merlin, Arthur e Lancelot. Isso é sobre mim, e não sobre ele. Porque eu e White, nós somos os dois herdeiros de uma tradição orgulhosa e não muito longa de misantropos criativos. Você se surpreenderia com quantas figuras históricas, especialmente escritores, foram assexuais. Parte do problema, na verdade, é que a gente é constantemente apagado. E os poucos exemplos que sobrevivem de pessoas assexuais, sejam elas reais ou ficcionais, são idiotas misantropos ou até vilões, assim, literalmente caricaturas construídas pra gente hétero para serem monstros sem sentimentos. E eu tenho sentimentos, porra. White tinha também. Uma infinita capacidade pro amor e alegria, lembra? Do mesmo jeito que trauma generacional pode correr dentro de uma família, eu acho que corre um trauma na tradição de misantropos criativos que eu tô chamando de assexualidade aqui. Um trauma que quer me afastar de tudo que eu amo, quer me forçar a ser mais um desses velhos fechados em uma cabana no meio do mato. Mas eu não quero isso. Eu mereço meu final feliz. Eu mereço compartilhar com todo mundo as coisas boas que existem dentro de mim. Da mesma forma que o White se escreveu como Lancelot, ele também se escreveu como Merlin, como um mestre bondoso que preparava a juventude para criar um mundo melhor. Essa relação pura entre professor e aluno era a única forma concebível para ele de amor entre dois seres humanos. É muito importante entender que qualquer coisa que eu coloquei nessa história pode ser mentira. Pode ser que a tal biografia impossível de encontrar do White diga o contrário do que eu estou falando aqui. Pode ser que eu esteja projetando nele. Eu tenho certeza que eu estou projetando nele. Mas eu quero deixar muito claro aqui, igual eu deixei antes, que esse filme não é sobre o White. Esse filme é sobre mim. Essa é a minha história. Eu acho uma coincidência incrível, ou talvez nem seja coincidência, que um homem como o White, que punha tanto valor na educação e no diálogo, ele tenha sido tão triste, exatamente porque ele não foi educado para entender a própria sexualidade. E eu acho que é por isso que a gente tem que falar sobre o White. É por isso que ele não merecia ser esquecido. Porque existe um Merlin dentro de cada um de nós. Um mago que tem nas mãos poder para mudar o mundo inteiro ao moldar uma geração futura mais informada e positiva. Uma geração futura que entende que, apesar de serem herdeiros de uma longa tradição de misantropos e de trauma generacional, eles não são obrigados a continuar essa herança. Uma geração que, finalmente, vai ter direito ao seu amor e à sua alegria. And that isn't what happened, but it's what I remember. Don't tell the host I don't want to offend her. I've never felt stronger while loving so tender. And we tried so hard, but we were still wrong about gender. Wrong about gender. Bicycle, pancake, omnipotent, queer. Pick a prefix that fits you. I'm glad you're still here. Me and God hate the people who tell you your feelings are fake. The first person who made me feel good to be tall, who made